Você consegue imaginar quão desesperador que é uma pessoa ter um plano de saúde cancelado no meio de um tratamento médico? Isso é uma realidade que já tem acontecido com muitas famílias atípicas, de pacientes com transtorno do espectro autista, pacientes idosos, pacientes oncológicos e outras pessoas que demandam de um uso maior do plano de saúde e mesmo assim tem o plano cancelado no meio do caminho porque o plano diz que não tem interesse comercial, ou vai dizer que está inadimplente, ou qualquer outra situação para justificar essa tentativa de cancelamento. Mas eu vou hoje explicar para vocês se isso é certo, se isso é errado e quais são os seus direitos sobre isso e como funciona para você conseguir manter o seu plano de saúde ativo. Se você não me conhece, meu nome é Lucas, sou advogado especializado em direito à saúde, especialmente em direito das pessoas com deficiência. Se você quer receber conteúdo educativo e informativo toda semana, já aproveita e se inscreve no meu canal e deixa um like para a plataforma entregar para mais pessoas que precisam dessa informação. Depois que você contrata um plano de saúde, quando você for ler lá o que está escrito no contrato, ele vai ter algumas previsões sobre cancelamento. Então, quando o beneficiário quer cancelar, ele precisa comunicar num prazo de 30 dias que não tem interesse de seguir com o plano de saúde, uma vez que o pagamento você paga para usar e não usa para pagar. Ou seja, você pagou aquela mensalidade que vai referir ao próximo mês. Vamos superar toda essa questão de prazos e tempos de permanência que tem previsto no seu contrato. Vamos supor que você já está no momento em que é possível você mesmo fazer o cancelamento. Então você vai comunicar formalmente ao seu plano que você não tem interesse em seguir e que você quer cancelar ele. E aí no próximo mês não vai gerar o boleto, ou então nos casos de empresariais vão prosseguir pelos próximos 60 dias. Certo? Isso quando o beneficiário quer cancelar. Só que quando o plano de saúde quer cancelar, como que funciona isso? Se você for ver o que está contido lá no seu contrato, quando você contratou o seu plano de saúde, lá vai estar previsto que o plano de saúde ele tem a opção de a qualquer momento informar que não tem mais interesse em seguir com o plano e cancelar, rescindir o contrato, ou então nos casos de que foram identificadas fraudes praticadas pelo beneficiário ou qualquer outra causa prevista em lei que fira a boa-fé contratual, certo? Vou dar um exemplo em situações onde são caracterizadas fraudes. Um paciente com obesidade, então vamos supor que o paciente tenha 1,60 m de altura e pese por volta de 95 a 115 kg. Só que na hora de preencher a ficha de saúde, o paciente coloca que ele tem 1,75 m e pesa 60 kg. E depois que ele contrata o plano de saúde, ele começa a passar com um médico que acompanha para a cirurgia bariátrica. Só que ele não entrou com uma comorbidade referente à obesidade, um pré-existente da obesidade. Ele fraudou a ficha de saúde preenchendo essas informações. Diferente, por exemplo, nos casos que você já vem de um outro plano de saúde em que você não precisa preencher a ficha de saúde porque você faz aquisição de carência. Mas isso é um conteúdo para outro vídeo, se vocês quiserem comenta aqui que eu trago um vídeo sobre aquisição de carências também. Então ele começa a fazer todo o procedimento de acompanhamento para uma cirurgia bariátrica e o plano identifica que na verdade ele era um paciente obeso com uma altura menor, que ele mentiu na ficha de saúde. Isso caracterizaria a fraude e é possível com que ele busque essa rescisão. Já fui até procurado para casos onde o plano buscou judicialmente essa rescisão para evitar que o paciente judicialize para conseguir essa cirurgia. Então, isso é um caso de fraude, também tem essa possibilidade de rescisão do plano. Só que fora isso, eles também têm outras previsões que eles falam que podem rescindir a qualquer tempo, por desinteresse comercial. Só que imagina você contratou seu plano de saúde, você faz um acompanhamento periódico, seja ele por qualquer diagnóstico que você tenha, vamos supor um diagnóstico de autismo, onde precisa fazer todas as terapias diariamente, é um número extenso de terapias, ou então um paciente oncológico, em que precisa fazer os ciclos de quimioterapia e radioterapia para combater o diagnóstico de câncer, ou um paciente que tenha qualquer outro diagnóstico que dependa desse acompanhamento, como por exemplo nos casos de paciente com doença renal, que precisa fazer hemodiálise periodicamente, e o plano decide rescindir. Isso tá certo ou isso tá errado? O que você acha? Se você acha que essa conduta tá certa, você errou. Por quê? Essa situação ela já vem se esticando há um tempão, onde os planos de saúde eles vinham com essa tentativa de cancelamento para pacientes que trazem uma onerosidade maior ao contrato, ou seja, usam mais do que pagam.
Por trazer essa onerosidade, os planos de saúde buscaram cancelamentos justamente para não ter que arcar com esses custos tão altos desses pacientes. Só que isso levou com que esses pacientes trouxessem essa situação para o judiciário, e isso teve um aumento gigantesco dessa demanda, até que o STJ firmou o entendimento do tema 1082, que eu vou ler agora para vocês. Tema 1082 do STJ. A operadora, mesmo após o exercício regular do direito, a rescisão unilateral de plano coletivo deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em pleno tratamento médico, garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Ou seja, se o paciente ele tem um diagnóstico que exige um acompanhamento periódico, o plano de saúde dele não pode ser cancelado enquanto ele não tiver de alta. Então, se por mais que o plano não tenha mais interesse, o beneficiário se tornou um contrato muito oneroso para a operadora, enquanto ele tiver necessidade de continuar com o tratamento dele, o plano de saúde não pode ser cancelado. Mas e se mesmo assim o plano vir a cancelar? Aí você pode buscar judicialmente a ajuda de um advogado especializado em direito à saúde para auxiliar para que o seu plano de saúde seja mantido e evite que esse cancelamento ocorra e evite que, consequentemente, seja interrompido o seu tratamento. Agora, por que você precisa correr com isso antes que o seu plano seja cancelado, mobilizar todo esse esforço, seja após uma reclamação na ANS para tentar resolver, ou então busca judicial com um advogado especialista? É principalmente pelo fato de que um novo plano de saúde pode vir a recusar o seu contrato ou impor carências gigantescas de 24 meses, como nos casos de CPT, uma vez que você já tem um diagnóstico que demanda um tratamento contínuo, apesar do plano anterior vir com um papinho de que vão te dar uma carta de permanência, uma carta de portabilidade para você entrar no novo plano sem carência. A realidade é que os planos, mesmo contra a legislação, eles estão impondo essas carências, estão recusando essas contratações, o que é proibido por lei, mas eles estão se valendo disso, já que, apesar deles apresentarem essa recusa, eles sabem que poucas pessoas vão buscar judicialmente e muitas delas vão aceitar esse cancelamento ilegal e indevido, e acaba sendo vantagem para eles apresentar essa recusa, já que vamos supor que 15 pessoas que venham a receber esse cancelamento, uma ou duas vai buscar uma solução, seja judicial ou seja pela ANS. Então você precisa mobilizar isso o quanto antes, porque senão você vai ficar sem o seu tratamento. Se você gostou desse vídeo, aproveita, deixa um like, se inscreve no meu canal para você receber toda semana conteúdo educativo e informativo sobre direito à saúde. Até a próxima!